Paz do Senhor a todos, meus irmãos. Chegamos. Prepare o papel, prepare caneta aí para nós darmos continuidade no estudo da palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar o Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Irmãos, eu peço a todos os irmãos que anotem, façam anotações aí de tudo isso que a gente está estudando, porque muitas vezes a gente confiar só na nossa memória, muitas vezes ela falha, né? Então é importante a gente estar anotando, a gente está, só ajeitar aqui a câmera, a gente está fazendo anotações sobre tudo aquilo que a gente está estudando, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 13, vamos lá? Diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e por esse motivo entrou no barco e assentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. Verso 3: Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta: Eis que um semeador saiu a semear. Vamos lá rapidamente. Verso 1, 2 e 3. Então Jesus, ele saiu de casa e ficou assentado na beira do mar. Que mar é esse? O mar da Galileia. Então o povo ele começou a se reunir em torno de Jesus. E Jesus, ele começou, o povo era uma multidão muito, né? Muitas pessoas, uma multidão muito grande. E ele então entrou num barco e começou a ensinar todo o povo por meio de parábolas. E a primeira parábola que Jesus usa para ensinar o povo é a parábola do semeador. Por qual motivo Jesus ele inicia o seu ensinamento com a parábola do semeador? Porque ele estava falando com agricultores. Então, logo eles iriam compreender o que Jesus estava querendo ensinar. O que é que nós aprendemos aqui já de início? Que Jesus ele quer estabelecer uma comunicação clara. Jesus ele quer estabelecer uma comunicação clara comigo e com você. Ele quer falar de forma clara e de forma que cada um de nós venhamos entender o que ele está nos ensinando. Verso 4: Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Verso 5: Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, mas o solo não era profundo. Então aqui Jesus ele já começa a falar a respeito dos tipos de solo. E o que significa esses tipos de solo? Os tipos de coração. Os tipos de coração onde a palavra está sendo semeada. E o primeiro tipo de solo que ele fala é que a semente ela caiu à beira do caminho, as aves vieram e a devoraram. O que significa isso? Significa pessoas que escutam a palavra, mas não compreendem nada. No verso 5 vai dizer a respeito de outro solo, outro tipo de terreno. Diz que caiu no meio de um solo rochoso, que tinha uma fina camada de terra. E logo brotou, mas o solo não era profundo. O que é isso? As pessoas que recebem a palavra de Deus com alegria, com euforia, mas não permanece firme. Não, a palavra ela não permanece edificada. Ela não permanece edificada na palavra. Verso 6. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e, por não terem raízes, se secaram. 7. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. O que significa isso? Significa a semente cair no meio de espinhos, significa uma pessoa que a mente dela é preocupada com as coisas dessa vida. A pessoa está
no modo sobrevivência. Ela está preocupada. Quer dizer, ela recebe a palavra, ela recebe a semente, mas pelo fato de a palavra não ser prioridade para ela, a prioridade são as preocupações dessa vida, a palavra ela logo é sufocada, ela logo morre. Verso 8: Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos, verso 9, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aqui no final, a semente ela caiu numa boa terra. Que boa terra é essa? Que essa boa terra seja eu e seja você nesse dia de hoje. Que a semente que está sendo plantada nesse dia de hoje, ela venha cair numa boa terra e essa boa terra seja eu e seja você. Amém? Você recebe? Verso 10. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Por que lhes falas por meio de parábolas? Verso 11. Ao que ele respondeu: Porque a vós, outros, foi dado o reconhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. O que Jesus estava falando aqui? Os discípulos perguntaram para ele por qual motivo ele falava por meio de parábolas, e ele disse que Deus nos fez, Deus nos revelou, quis nos fazer conhecido o mistério do reino dos céus. E que mistério é esse? O apóstolo Paulo ele vai dizer a respeito desse mistério, lá em Colossenses 1:26, ele vai dizer: o mistério que teve oculto em todos os séculos, mas Deus o quis revelar a esta geração. Que mistério é esse? Cristo em vós, riqueza e certeza de glória. Então, qual é esse mistério do reino dos céus? O mistério do reino que foi revelado a cada um de nós é Cristo. É o Espírito Santo de Deus, é Cristo em nós. É o Espírito de Deus em nós. Por quê? Porque no Antigo Testamento, Deus falava com os profetas, né? O próprio Deus, ele usava um profeta, ele falava com os profetas. Mas você vê que lá não tem nenhuma referência, não tem nenhuma menção de Cristo, de o Espírito de Deus habitar nas pessoas. Mas já aqui nesse Novo Testamento, a gente vê isso. E a gente vê por muitas passagens. Verso 12. Pois a quem tem mais, se lhe será dado, e terá em abundância. Mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Por quê? Porque a chave para a gente compreender a palavra de Deus é Cristo. Nós só compreendemos a palavra de Deus por causa do Espírito de Deus, por causa de Jesus Cristo. E muitas pessoas, eu já ouvi o relato de muitas pessoas que leram a Bíblia e não entenderam nada. E pessoas eruditos, pessoas que têm autoconhecimento, leram e não entenderam nada. Por quê? Porque não tem Cristo. A chave que abre a porta do conhecimento da palavra é Cristo. Verso 14. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis, mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Então aqui Mateus, mais uma vez, ele faz essa ligação daquilo que o Senhor está fazendo com o Antigo Testamento, quer dizer, já estava escrito o que ele haveria de fazer. Então mostra aqui que Jesus mais uma vez ele
caminhando conforme a palavra de Deus. Verso 15: posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade, escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Então aqui a gente vê um povo de má vontade, um povo que não queria dar ouvido, dar atenção à palavra de Deus. Um povo que de forma alguma eles queriam se voltar para Deus. Em outras palavras, é isso. Um povo que não queria de forma alguma se voltar para Deus. Verso 16: mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. O que é isso? Aqui ele já está falando de pessoas que se voltaram para Deus. Pessoas que deram credibilidade à palavra de Deus. Verso 17: pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, ouvir o que ouvis, e não ouviram. Então, nós somos privilegiados. Privilegiados por quê? Porque Deus nos revelou o mistério do reino dos céus, que é Cristo, que é a sua palavra, que é a sua doutrina, que são os seus ensinamentos. Verso 18. Agora Jesus ele vai explicar a respeito das parábolas. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Agora ele vai explicar. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno, o arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Então aqui, pessoas que escutam a palavra e permite com que Satanás arrebate a palavra do coração dessa pessoa. Arrebate a palavra do coração dos ouvintes. Verso 20. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Como eu falei para vocês, a pessoa que fica eufórica, que recebe imediatamente a palavra. Verso 21. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo, quando, por causa da palavra, chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quer dizer que no momento que vem a dificuldade, ela bate a porta do coração dessa pessoa, imediatamente a pessoa começa a desanimar. E a dificuldade, ela não vem à toa. Ela vem exatamente por causa da palavra. Se você quer entender realmente o que é servir a Cristo, volte lá na nossa aula do capítulo 10 de Mateus. Que ali você vai compreender o que realmente significa servir a Jesus. Qual é realmente a missão do servo de Deus. Verso 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Então a gente vê aqui os espinhos, pessoas que, pelas preocupações da vida, por causa das riquezas, elas acabam sufocando o crescimento da palavra, o crescimento da semente na vida delas. Ou seja, pessoas que têm um coração inclinado à riqueza, inclinado, à ganância, porque o dinheiro em si ele não é ruim. Lá em 1 Timóteo 6,10, a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quer dizer, o sentimento que a pessoa cria em relação ao dinheiro, isso que é ruim. Verso 23.
Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita, alguns 100, outros 60, e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Amém? Verso 24. Jesus lhes contou outra parábola. E Jesus, parábola por cima de parábola. 24. Jesus lhe contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu seu caminho. Verso 26. E assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Verso 29. Ao que o Senhor respondeu: Não, pois ao tirar o joio podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os crescer, deixai-os, pois, crescer juntos até a safra, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. O que significa isso? Significa, irmãos, que nós não podemos impedir de que as pessoas de conduta duvidosa elas estejam junto com a gente na igreja. Quando eu digo na igreja, é nas igrejas, amém? São nas igrejas. O que significa isso, pastor? Pessoas que muitas vezes, irmãos, elas dizem ser servas de Deus, elas dizem servir a Cristo, mas são adúlteras, são fornicadores, são ladrões, são beberrões, são viciados em droga, sabe? É todo tipo, comete todo tipo de pecado que a Bíblia condena e ainda assim diz servir a Deus. E ainda assim afirma ter compromisso com o Senhor. Pessoas aí que estão no terceiro, no quarto casamento, sabe? E ainda diz ter compromisso com Deus. E ainda afirma ter compromisso com o Senhor. E Jesus ele explica aqui que por qual motivo que ele imediatamente ele não arranca, ele não tira essas pessoas do nosso meio. Por qual motivo? Porque é necessário que essas pessoas estejam aí. Pastor, qual é o motivo que é necessário essas pessoas estarem aí? Pergunte de Jesus. Porque, irmão, isso aí tá na alçada dele. Ele sabe o motivo. Ele sabe qual é o motivo. Mas ele diz que elas não serão arrancadas. Pastor, qual é o momento que elas serão arrancadas? No tempo da colheita. Ou seja, no dia do juízo, no tempo do juízo. E é o juízo de Deus. E é o juízo de Deus. Porque o joio e o trigo tá ali. Qual é a diferença entre o joio e o trigo? Que um produz fruto e o outro não. E aí, que tipo de cristão nós somos? Somos joio ou somos trigo? Para a gente pensar, para a gente refletir nessa manhã. Verso 31 diz assim: Outra parábola ainda lhes propôs Jesus, dizendo: O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce chega a ser a maior das plantas e se torna uma árvore, de maneira que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. Olha que parábola extraordinária. Jesus ele disse que o reino dos céus é como um grão de mostarda. O grão de mostarda, irmão, se você ver, ele
volta a se perder na palma da mão da gente assim. Só que quando ele cresce, aqui Jesus está dizendo que ele chega a ser uma das maiores plantas, chega a ser uma das maiores árvores, e as aves do céu elas vêm fazer o seu ninho. O que isso significa? Significa, irmãos, que muitas vezes a gente menospreza as pequenas coisas. Significa que a gente menospreza o reino de Deus, por exemplo, aqui, ó. Um exemplo aqui. A gente está aqui estudando a palavra de Deus, a gente já está no capítulo 13 de Mateus. Aí, muitas vezes você não tem a ideia da onde essa mensagem pode chegar. Da onde essa mensagem aqui que nós estamos estudando, ela pode chegar. Muitas vezes você compartilhar a palavra, como muitas vezes eu digo, compartilhe, irmão. Porque, irmãos, muitas vezes você não percebe, ou muitas vezes você não sente que Deus falou contigo, mas Deus vai falar com outra pessoa. E a semente, aquela pequena semente, ela vai ser plantada. E ela vai cair num solo fértil. Assim como muitas vezes você compartilha uma mensagem, sabe? Não uma mensagem motivacional, não, irmão. Isso não é o reino dos céus. Eu estou falando da palavra. Muitas vezes quando você compartilha uma palavra, você compartilha a palavra de Deus, sabe? Seja aqui pelo nosso estudo, seja por qualquer outro mensageiro, você não tem a ideia, sabe? Porque Jesus está falando a respeito do potencial crescimento que o reino dos céus tem. Do potencial, do crescimento que o reino de Deus tem. Que muitas vezes ele é menosprezado. Por quê? Porque é feito de maneira simples, como aqui. Aqui, ó, eu estou com um celular, sabe? A luz do meu quarto ligada aqui, só com uma Bíblia. Eu não tenho microfone, não tenho uma iluminação adequada, mas eu estou aqui. Plantando, por quê? Porque eu creio. Eu creio nisso que está escrito. E aí, você crê? Se você crê, compartilhe, irmão. Se você quer, compartilhe não só essa mensagem, mas quando a palavra chegar a você, compartilhe. Amém? Verso 33, o fermento. E contou-lhes mais outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. Todas essas coisas Jesus falou à multidão por meio de parábolas e nada lhes dizia sem usar palavras enigmáticas. E assim cumpriu-se o que fora dito por meio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então a gente vê aqui o reino, mais uma vez o Senhor, ele vem fazendo uma ilustração, porque o que são parábolas? São ilustrações. São ilustrações simples, no caso das parábolas de Jesus, ilustrações simples com uma mensagem poderosa. E ele diz aqui que o reino dos céus é como uma mulher que ela usou o fermento em 3 medidas de farinha. Porque eu entendo bem disso aqui, porque trabalhei por muitos anos com panificação. Porque, meus irmãos, o fermento ele tem uma capacidade muito grande. De uma pouca quantidade de fermento, ele tem uma capacidade muito grande de fazer com que a massa fermente. Com que a massa ela crie força. Ela cresça de maneira exponencial. E Jesus está mais uma vez falando a respeito disso. Do crescimento do reino de Deus, da exponencialidade. Crescimento exponencial. Vamos lá? E no verso 35 ele diz: cumpriu-se o que foi dito pelo profeta: abrirei em parábolas a minha boca, proclamarei as coisas ocultas desde a fundação do mundo. Quando ele fala a respeito da fundação do mundo, está falando a respeito de uma data específica. Verso 36. Então Jesus se despediu da multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram dele e pediram: explica-nos a parábola do joio na plantação. O que é isso, meu irmão? Os discípulos, eles estavam lá, escutaram e não entenderam. Escutaram e não entenderam. Assim, muitas vezes, irmãos, as pessoas aqui,
quando elas têm oportunidade de aprender da palavra e não abraça essa oportunidade. E não abraça essa oportunidade. Irmãos, escola bíblica é uma oportunidade de a gente aprender a palavra de Deus. É uma oportunidade ali de a gente conversar. Por quê? Porque muitas vezes a gente não aborda só o assunto que está sendo, o assunto ali que a gente está estudando. Muitas vezes a gente explana mais algumas coisas, algumas dúvidas. Então, a oportunidade que nos é apresentada no nosso dia a dia, a gente precisa abraçar para a gente entender o que o Senhor está falando conosco. Verso 37, Jesus explicou: aquele que semeou a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. Verso 39, o inimigo que semeou o joio é o diabo, a colheita é o final desta era, e os ceifeiros são os anjos. 40. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será no fim desta era. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ceifarão do seu reino tudo o que causa tropeço, e todos os que praticam mal. Verso 42. Eles o lançarão na fornalha ardente, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos reluzirão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus está aqui explicando o que eu já tinha falado anteriormente para vocês. Que chegará o momento em que as pessoas que dizem servir a Deus, mas na realidade nunca se arrependeram dos seus pecados e ainda estão na igreja e ficam na igreja, vai chegar o momento que elas serão ceifadas, mas chegará o momento certo delas serem ceifadas, né? Não é conforme a gente quer ou a gente espera. Chegará o momento certo que isso é da conta de Deus e não da nossa. Verso 44. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele terreno. Então, aqui, ó, mais uma vez o Senhor está falando aqui a respeito de entrega. Porque o reino dos céus ele é um tesouro escondido no meio de um terreno. O reino dos céus é um tesouro escondido no meio do terreno. E o homem, o que ele fez para adquirir esse terreno? Ele vendeu tudo que ele tem para ele pegar só o tesouro? Não, para ele comprar o terreno. O que é isso? Entrega. Entrega. É a entrega, a expectativa de entrega que o Senhor ele tem a respeito da nossa vida. Assim como Deus ofertou Jesus para morrer na cruz do Calvário, ele não deu o seu melhor, ele deu tudo que ele tinha. É dessa mesma forma, é essa mesma expectativa que Jesus ele tem a respeito de cada um de nós. Jesus ele espera que a gente não venha, que o nosso coração ele não seja como essa parábola que ele falou aqui. Não seja, a semente não caia no meio dos espinhos, ou seja, que as preocupações, que as riquezas, elas venham preencher o nosso coração, ao invés de ser o Senhor que preenche o nosso coração. Eu acredito, irmãos, sabe, acredito firmemente que se tem uma coisa que entristece o coração de Deus é ele olhar para mim e para você, e muitas vezes a gente fica tão preocupado por causa de conta, tão preocupado, sabe? Como a gente vai melhorar financeiramente a nossa vida, e a gente não ter essa mesma preocupação a respeito do nosso crescimento no reino de Deus. E a gente não ter essa mesma preocupação, não direcionar essa mesma preocupação para a gente estar crescendo espiritualmente, para a gente se aproximar mais de Deus. A gente não ter essa mesma preocupação em orar mais, em ler mais a Bíblia, em buscar mais a Deus.
Eu acredito firmemente, irmãos, que Deus, que o Espírito Santo de Deus, ele se entristece com cada um de nós, quando o nosso interesse está acima dos dele. Verso 45 diz assim: da mesma forma, o reino de Deus dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixe de toda espécie. E quando está repleta, os pescadores a puxam para a praia, então se assentam e juntam os bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Aqui o Senhor está falando a respeito daquilo que ele recolheu, né? Ele está falando a respeito da gente. Falando a respeito da gente, que os pescadores recolhem os peixes e os bons eles colocam no cesto, os ruins ele devolve para o mar, né? Ele está falando a respeito de quem serve a Deus e de quem não serve, de justos e de ímpios. Assim também ocorrerá no final desta era. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos, e lançarão os maus na fornalha ardente, e ali haverá grande lamento e ranger de dentes. 51. É bem grande, irmãos, essa passagem. Então lhes perguntou Jesus: entendestes todas estas parábolas? Ao que eles responderam: sim, Senhor. E Jesus lhes disse: portanto, todo mestre da lei, bem esclarecido quanto ao reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Verso 53. Havendo terminado de contar essas parábolas, Jesus retirou-se dali. E chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Ele chegou na cidade dele, Cafarnaum. De tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam: de onde vem tanta sabedoria e estes poderes para realizar milagres? Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E dos seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? E ficavam escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhes afirmou: não há profeta sem honra a não ser em sua própria terra e em sua própria casa. Verso 58. E Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Aqui nesse momento, irmãos, Jesus ele terminou de ensinar as parábolas e Jesus foi para Cafarnaum. E quando ele chegou... Não foi em Cafarnaum, perdão, irmãos. Perdão, não foi em Cafarnaum. Jesus ele foi para Nazaré. Amém? Jesus nasceu em Belém, morou em Nazaré e a sua cidade era Cafarnaum, mas ele estava em Nazaré. Perdão. Ele estava em Nazaré. E quando ele chegou em Nazaré, ali o povo, a princípio, ficou admirado com eles. Mas logo após eles começaram a falar: não, peraí. Não é esse que é o filho do Zé, o carpinteiro? Não é esse aí que é o irmão do Tiago, do José? Não é esse aí? O que acontece? Acontece, irmãos, que muitas vezes Jesus ele cai, sabe? Ele entra num lugar de normalidade nas nossas vidas. Como ele já tinha entrado aqui na vida dessas pessoas. Pelo fato de eles conhecerem ele, ele entrou num lugar comum, num lugar normal. Mas essa não é a vontade, sabe, de Deus para as nossas vidas. Que Jesus ele venha entrar num lugar de normalidade. Venha entrar num lugar comum nas nossas vidas. Essa não é a vontade do Senhor. A vontade é que a gente caminhe no sobrenatural juntamente com Ele. Amém? Irmãos, aqui se encerrou o capítulo 13 de Mateus. Amanhã nós estaremos estudando 14. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, ajuda, fortalece, meu Deus. Pai, nos dá o livramento, meu Deus, de nós nos acostumarmos com Jesus, Senhor. Pai,
Que cada ensinamento, cada parábola, Senhor, venha ficar firme no nosso coração. Abençoa cada um que ouve, a cada um que estuda, Senhor. Que o Senhor possa nos dar sede da Tua presença e da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. E até amanhã, meus irmãos, com o capítulo 14 de Mateus. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.